Revoltas nativistas. As chamadas revoltas nativistas foram um grupo de movimentos locais, rebeliões e revoltas que aconteceram num mesmo período e tiveram uma coisa em comum: o nativismo, que nada mais é do que o sentimento de apego profundo pelo lugar em que nasceu. As revoltas, que começaram a acontecer em meados de 1641, muitas vezes expressavam o desagrado da população da colônia brasileira em relação às medidas tomadas pela coroa portuguesa, e eram formados por pessoas de várias classes, desde escravos até donos de terras. Era notável também que todos tinham um caráter regionalista e não se preocupavam com a unidade nacional. A maior parte destas revoltas foi reprimida com violência pela coroa portuguesa, como forma de controlar seu domínio sobre a colônia brasileira. Principais causas das revoltas: monopólio português do comércio de mercadorias. Preços elevados cobrados pelos produtos comercializados pelos portugueses. Medidas da metrópole que favoreciam os portugueses, principalmente os comerciantes. Conflitos culturais, políticos e comerciais entre colonos e portugueses. Altos impostos cobrados pela coroa portuguesa, principalmente sobre a extração de ouro realizada pelos colonos brasileiros. Exploração colonial praticada por Portugal. Rígido controle, através de leis, imposto pela metrópole sobre o Brasil. Principais revoltas nativistas. Guerra dos Mascates. Ocorreu em Pernambuco entre 1710 e 1711. Teve como principal causa a disputa política entre os senhores de engenho de Olinda e os mascates, comerciantes portugueses, pelo controle de Pernambuco. A Guerra dos Mascates foi fundamental na separação de Recife e Olinda. Revolta dos Irmãos Beckman. Ocorreu no Maranhão em 1684. Liderada por Manuel Beckman, teve como causa principal a falta de mão de obra escrava, o desabastecimento e altos preços das mercadorias comercializadas pela Companhia Geral de Comércio do Estado do Maranhão, criada pela coroa portuguesa em 1682. Guerra dos Emboabas. Ocorreu em Minas Gerais entre os anos de 1708 e 1709. Os bandeirantes paulistas queriam exclusividade na exploração das minas de ouro descobertas por eles. Porém, portugueses e colonos de outros estados, chamados de emboabas pelos paulistas, também queriam o direito de exploração. O conflito ocorreu pela disputa de exploração do ouro entre estes dois grupos. A Guerra dos Emboabas culminou na criação da Capitania de São Paulo. Revolta de Filipe dos Santos. Também conhecida como Revolta de Vila Rica, ocorreu em Vila Rica, Minas Gerais, atual Ouro Preto, no ano de 1720. Liderada por Filipe dos Santos, teve como causas a cobrança de altos impostos e taxas pela coroa portuguesa sobre a exploração de ouro no Brasil. A criação das casas de fundição, criada para controlar e arrecadar impostos sobre o ouro encontrado na colônia. Proibição da circulação do ouro em pó, com punições severas para quem fosse pego com o ouro nesta condição. Monopólio das principais mercadorias pelos comerciantes portugueses. Aclamação de Amador Bueno da Ribeira. A aclamação de Amador Bueno ou Revolta de Amador Bueno, ocorrida em 1641, na Vila de São Paulo, é tida como a primeira manifestação de caráter nativista do Brasil colônia. Revolta do Sal. A Revolta do Sal foi um conflito de caráter nativista, que ocorreu nas províncias de Minas Gerais e São Paulo no ano de 1710. A cidade portuária de Santos foi o foco deste movimento social de contestação econômica e também política. Teve como principais causas, monopólio do comércio do sal, produto muito importante na época, por parte de poucos comerciantes, maioria de portugueses. Estes vendiam sal por um preço exorbitante, obtendo assim lucros elevadíssimos. Os comerciantes de sal praticavam ações especulativas para aumentar o preço do sal. Uma delas era a estocagem do produto para diminuir a quantidade do mesmo no mercado. Com menos sal para ser vendido, o preço aumentava. Outra estratégia para aumentar o preço era vender o sal em pacotes com pouca quantidade para a população. A população mais pobre estava ficando cada vez mais revoltada com esta situação. Circulava, pelas ruas das cidades, as críticas que diziam que só os ricos podiam temperar os alimentos com sal. Os pobres tinham que comer sem sal.
Muitas reclamações chegaram à coroa portuguesa, que nada fez para resolver o problema, pois mesmo sempre se posicionava do lado dos comerciantes portugueses. Revolta da Cachaça. Ocorreu em 25 de agosto de 1660, no Rio de Janeiro, motivado pelo aumento de impostos excessivamente cobrados aos fabricantes de aguardente. Também é chamada de Revolta do Barbalho ou Bernarda. Em 1660, indignados com os altos impostos e perseguidos por vender sua bebida, os donos de alambiques tomaram o poder no Rio de Janeiro. Foram derrotados, mas ganharam o respeito de Portugal. Podemos destacar ainda outros dois movimentos, os motins do Maneta, ocorridos no Brasil Colônia e em Salvador em 1711, contra o monopólio da comercialização do sal e aumento de impostos. E a Conjuração de Nosso Pai. Movimento também conhecido por Revolta contra Jerônimo de Mendonça Furtado, ocorrido em 1666, em Pernambuco. A rebelião se deu devido à nomeação de Mendonça Furtado para governador, o quarto desde a expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro, gerou insatisfação entre a população local, desencadeando um peculiar motim que resultou na deposição do mesmo. Questão: a alternativa em que uma das revoltas indicadas não é considerada nativista é: A. Guerra dos Mascates e Motins do Maneta. B. Revolta da Cachaça e Revolta do Sal. C. Aclamação de Amador Bueno e Revolução Pernambucana. D. Revolta de Filipe dos Santos e Guerra dos Emboabas. E. Revolta dos Irmãos Beckman e Guerra dos Mascates. Deixe o seu gostei no vídeo. Compartilhe. Inscreva-se no canal para receber novos vídeos.